Pessoal, vamos lá? Bom dia para vocês. Aquele dia a gente tinha deixado exercício para vocês aí, para vocês resolverem, sobre temperatura, termometria, da página 336 e 337, se eu não estou enganado. Então a ideia hoje é a gente discutir então essas questões da página 336, 337. E aí, a gente resolvendo isso aqui, a gente passa para um segundo momento, que é a gente discutir sobre dilatação, que é o último capítulo que a gente tem desse livro 1 de vocês, relacionados então à nossa parte de física. Então vamos começar aí, né? Primeiro, da página 336, a gente tem aí o número 1 até o número 5, depois a gente começa a página 337, 6 e 7, e vem depois da 1 até 5 do desenvolvimento de habilidades. Então, primeiro, vamos lá. Vamos começando aí então, né? Número 1. Vamos começar aí. Então, vamos lá. É impossível medir a vibração de cada molécula de um corpo isoladamente, porém pode-se medir sua temperatura indiretamente, utilizando substâncias que tenham dada grandeza, que variem com a temperatura. Essa substância recebe o nome de quê? Aí tem termométricas, volumétricas, dilatáveis, maleáveis e isométricas. Pessoal, o próprio nome já fala. As substâncias são substâncias termométricas. Substâncias termométricas são aquelas substâncias sensíveis à mudança de temperatura. Ou seja, que elas mudam de temperatura de acordo com o toque, que elas são sensíveis a um contato. Por isso que a gente tem aí termômetros feitos de álcool etílico e também feito de mercúrio. Ou seja, porque eles são sensíveis, ou seja, são substâncias termométricas. Então, número 1, com muita facilidade, né, não tem nem dificuldade, resposta, letra A. Número 2. Analise as seguintes afirmações sobre o conceito de termologia. Afirmativa 1. Calor é uma forma de energia. Correto? Calor é a forma de energia em trânsito de um corpo para outro. Do corpo mais quente para o corpo mais frio, sendo mais direto, que a gente falou naquela videoaula que eu deixei para vocês na semana passada. Então, ele é uma forma de calor. Afirmativa 2. Calor é o mesmo que temperatura. Errado. Temperatura é a medida de agitação das moléculas. Calor é energia em trânsito entre dois corpos. O calor faz a temperatura alterar, mas não é a mesma coisa. Então, a afirmativa 2 é falsa. 3. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio é a temperatura. Certíssimo. O que é um corpo estar em equilíbrio térmico? É quando ele entra em contato com outro corpo e pela troca de energia entre eles, acontece que eles chegam na mesma temperatura. Então a temperatura é a medida que faz com que eles fiquem em equilíbrio térmico. Então a afirmativa 1 e 3 estão corretas. Então número 2, letra E. Beleza, pessoal? 3. Um estudante de física, ao verificar o valor de temperatura num sistema físico, obteve o valor de menos 323. Vou anotar esse valor aqui, ó. Considerando as escalas termométricas usuais como Celsius, Fahrenheit e Kelvin, pode-se afirmar com certeza que o termômetro não está graduado. Ou seja, em qual dessas 3 escalas que a gente tem conhecimento, esse termômetro pode estar graduado? Primeiro, pessoal, lembrem-se que a única escala que não põe em graus é a Kelvin, porque ela é considerada escala absoluta. E ela tem o zero, a temperatura 0 Kelvin é considerada como a menor temperatura existente, a gente chama de zero absoluto. Não tem como alguma coisa ficar com menos de 0 graus, ou melhor dizendo, de 0 Kelvin. O que isso significa? Quando ele fala menos 323, então ele já excluiu a escala Kelvin, porque não existe essa temperatura na escala Kelvin. Aí eu falo, beleza, então é só eu transformar esse menos 323 então, na escala Celsius e Fahrenheit e verificar o que acontece. Para transformar de Celsius em Kelvin é mais fácil, porque a gente tem aquela formulazinha direta, porque eu tenho que o θc sobre 5 é igual a θk menos 273 também sobre 5. Então, cortando aqui, eu tenho que é só pegar Kelvin menos 273 que eu tenho a Celsius. Ou, se eu quero achar Kelvin, é só somar Celsius mais 273 que eu tenho a Kelvin. Então, se eu colocar aqui ó, o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, eu vou ter então que a menor temperatura que a Celsius admite
é menos 273. Ou seja, essa é a zero absoluto, então não tem temperatura menor do que essa na escala Celsius. Então eu também estou excluindo a escala Celsius. Agora, qual que é a relação da Kelvin com a Fahrenheit? Se eu vim aqui então, ou da Celsius com a Fahrenheit, como queira, porque se eu colocar o Celsius valendo isso aqui agora, eu vou saber o menor valor que a Fahrenheit pode adotar. Então se eu vim aqui e colocar sobre 5 igual θF menos 32 sobre 9. E vem aqui e substitua. Sobre 5, θF menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado, eu vou ter aqui 5 θF menos 160, porque 5 vezes θF é 5 θF, 5 vezes 32, 160. 9 vezes 273. Então vamos lá. 9 vezes 200 dá 1.800. 9 vezes 70 dá 630. Então, 1.800 mais 630, 2.430. 9 vezes 3, 27. Então, 2.457. Negativo. Aí o 160 a menos passa para lá mais, então vai ficar 5 θF igual menos 2.457 mais 160. Então 5 θF vai ser igual 2.457 menos 160 ele vai ter que fazer aqui, né? Então aqui tira 100, vai ficar 2.357 menos 60, 2.347, né? Vamos montar aqui. Menos 160. Então 7, aqui ficou 3, aqui ficou 15. Então, certo? 2. Então 2.297. Então, θF vai ser menos 2.297 dividido por 5. Vamos dividir aqui por 5. 2.297 dividido por 5. Vamos lá. Aqui eu posso pegar 4 vezes 5, vai dar 20 sobre 2, né? Desce o 9. Então, agora vai dar 5 de novo, que vai dar 25 sobre 4. Agora vai dar 9, que vai dar 45 sobre 2. Então, vírgula 4, ou seja, menos 459,4 graus Fahrenheit. Essa daqui, então, é a menor escala que a temperatura que a escala Fahrenheit aceita. Então, esse menos 323 pode entrar aqui? Pode. Então, quer dizer que ele não admite valor, ou seja, esse menos 323 não é admitido nas escalas Celsius e Kelvin, mas ele é admitido na escala Fahrenheit. Então, a questão 3 fala a letra B, ou seja, ele não é admitido nas escalas Celsius e Kelvin. Certo, pessoal? Vou sair aqui de perto para vocês poderem tirar um print, quem quiser, para depois estudar. E vamos continuar aqui. Então, essa foi nossa questão 3. Vamos agora para a questão 4. Questão 4 fala o seguinte, pessoal. Um termômetro de coluna de álcool etílico está em repouso em um ambiente externo na sombra. Ele está defeituoso e está marcando 5 graus acima da temperatura real do ar. Então, vou colocar aqui, ó, o meu primeiro termômetro, ele está 5 graus acima do que devia estar. E aí vem a outro termômetro de coluna de álcool, que está imerso em um aquário repleto de água, que está marcando 8 graus abaixo da temperatura real. Então vamos lá, o segundo termômetro está marcando 8 graus abaixo do que devia estar. Só que ele está num lugar, ó, esse termômetro está num lugar, está num aquário, e esse aquário está 6 graus acima do que devia estar. Temperatura do ar. Então eu quero saber a indicação desses dois termômetros na escala Celsius. O que eu faço, pessoal? Aqui eu não preciso nem fazer transformação de escala. Olha bem, esses dois aqui, se eu subtrair os dois, então quer dizer que o termômetro vai estar 2 graus abaixo.
porque ele vai ter que subtrair essa diferença aqui que está acima, né? Então ele está 2 graus abaixo. Aqui está 5 graus acima. Então é como se eu estivesse pegando, ó, 5 menos 2. Qual que é a diferença em graus, então, entre esse termômetro e esse? Ou seja, 7 graus de diferença. E aí, agora, observa as alternativas. Letra A, 26 e 28, está dando 4 graus de diferença, está errado. Porque ele quer saber a temperatura dos dois. E a temperatura dos dois tem que dar uma diferença de quanto? De 7. Letra B, 28 e 28, errado. Letra C, porque não está dando nada de diferença. Letra C, 25 e 30, está dando 5 de diferença, está errado. Letra D, 19 e 26, está dando exatamente 7 de diferença. Então eu já sei que a número 4 é a letra D, porque está dando 7 graus de diferença. Letra E, 19, 16 e 26, 10 graus de diferença. Então letra D mesmo, pessoal. Tranquilo? Questão 5 tem letra A e letra B. Vamos lá. 5. A variação de temperatura e o índice provavelmente são dados por um gráfico. E aí eu vou chegar aí perto para vocês verem esse gráfico aqui. Tá? Esse daqui então é o gráfico em que falou que a linha vermelha é a temperatura e esse gráfico azul é o pluviométrico. E aí vamos lá. Qual que é a diferença em expressar a temperatura em Celsius e em Fahrenheit? Pessoal, letra A. Qual que é a diferença? A escala termométrica apenas. Termométrica. Por que é só escala termométrica? Porque é usado Celsius e Fahrenheit, porque Celsius é utilizado mais aqui para a parte da América Latina e principalmente nos países de língua portuguesa. E a Fahrenheit é mais utilizado para lado dos Estados Unidos e nos países de língua inglesa. Beleza, pessoal? É basicamente essa a diferença. Letra B. Com base no gráfico, em que época do ano ocorrem as maiores temperaturas e baixas temperaturas? Quando vocês olham aqui no gráfico de vocês vão ver que o gráficozinho vermelho ele tem um menor valor em janeiro, fevereiro e ali em novembro e dezembro. Ou seja, dezembro, novembro, janeiro e fevereiro. Que é um valor em torno de 3 graus Celsius, que é muito frio. Em compensação, o mais alto, ele está mostrando que é basicamente dos meses de entre junho até setembro, mês 9. E a máxima em julho, que chega a aproximadamente 20 graus Celsius. E aí vamos lá, pessoal. Se eu pegar então, que a temperatura mais alta que está mostrando aí, ó, é nos meses de julho, junho até setembro, eu estou falando então, por exemplo, que no Brasil, essa época que é a época do inverno. É a época que está fria. Ou seja, então, aqui pela geografia, está falando então que a gente está trabalhando no hemisfério norte do planeta, que é onde as temperaturas estão obedecendo isso aqui. Ou seja, então eu tenho, para responder essa letra B, ó, a temperatura menor vai ser em janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. E qual que é o valor dessa temperatura no normal? Aproximadamente 3 graus Celsius. E as maiores acontecem de junho, julho, agosto e setembro. E ela chega a aproximadamente 20 graus Celsius. Isso então é a resposta do número 5, pessoal. Beleza? Tranquilo? Questão 6. Vou colocar a questão 6 aqui em cima. Questão 6. Uma fábrica de termômetro de coluna de álcool etílico resolveu lançar um novo modelo que trazia as duas escalas Celsius e Fahrenheit simultaneamente. Observou-se que para cada grau Celsius de variação, a coluna do álcool etílico subia ou descia exatamente 1,24 milímetro. Ou seja, então a cada grau Celsius ela subia 1,24 milímetros. Quanto deve ser o espaçamento da escala para cada grau Fahrenheit de variação que o fabricante precisa imprimir no termômetro? Ou seja, para cada grau Fahrenheit, quanto que essa coluna de álcool vai subir ou vai descer? E aí ele vai fazer essa correspondência. Então, primeira coisa, né? Vamos lembrar aquilo que a gente tem sobre a relação entre as escalas. Eu tenho então aqui 3 pontos, em que na Celsius é 0, e aqui é 100, e aqui eu vou chamar de
θc. Na Fahrenheit, aqui é 32, aqui é 212 e aqui vai ser um θf. Certo? E a gente aprendeu que o dia que o que a gente faz? Ó? Do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Então aqui vai ficar θc sobre 100 e aqui vai ficar θf menos 32 sobre 180. E aí vocês aprenderam aqui a cortar esse zero e depois simplificar por 2 ficava 5 e 8. Só que eu vou fazer uma simplificação um pouquinho maior. Ó. Eu vou fazer θc e vou dividir os 2 por 10. Então aqui vai ficar sobre 1 e aqui vai ficar θf menos 32 sobre 1,8. Por que eu estou fazendo isso? Presta atenção aqui então, pessoal. Eu vou pegar aqui agora e vou mudar 1 grau na escala Fahrenheit. Olha bem, eu vou aumentar 1 grau na escala Fahrenheit para a gente ver o que acontece. Se eu colocar ó, o Fahrenheit igual a 0, vamos colocar aqui, ó, se eu colocar o θf igual a 0, eu vou ter então que o θc vai ficar menos 32 sobre 1,8. Daqui a pouco eu pego a calculadora para a gente ver. Se eu colocar ΔF igual a 1, eu vou ter menos 31 sobre 1,8. Se eu colocar ΔF igual a 2, ou seja, eu estou variando 1 grau, pessoal, para ver o que acontece, tá? Vai ficar menos 30 sobre 1,8. Então presta atenção, vou pegar aqui a calculadora rapidão. Se eu dividir 32 por 1,8, eu vou achar menos 17,777. Se eu pegar menos 31 dividido por 1,8, eu vou achar 17,222. Menos, tá? Estou esquecendo o menos aqui. Se eu pegar menos 30 dividido por 1,8, eu vou achar 16,666. Observa bem, pessoal. O exercício não pediu exatamente o que muda a cada grau da escala. Se eu estou aumentando 1 grau aqui, ó, qual que é a mudança que eu estou percebendo que sempre quando eu aumento 1 grau? Observa bem, 17,777 menos 17,222, eu estou achando então uma variação na escala Fahrenheit ali, ó, na escala Celsius, desculpa, né? Ou seja, uma variação de temperatura ali de 0,555, vamos pôr aqui aproximadamente 56. Se eu pegar esse menos esse, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Ou seja, então em cada grau Fahrenheit, qual que é o valor que ele está alterando aqui na escala termométrica? 0,56. Então agora é só eu fazer. Na escala Celsius, porque isso aqui não é da escala Celsius que eu estou fazendo aqui, ó. Da escala Celsius, quanto que ele mudava lá? Não era 1,24 que foi falado? É 1,24 mesmo? Deixa eu pegar aqui o exercício. 1,24 milímetros. Se eu pegar então 0,56 vezes 1,24 milímetros, eu vou ter então a minha variação lá de medida, que eu não vou nem colocar variação de temperatura agora, né? Agora é a variação de distância mesmo, né? Eu vou encontrar então essa variação aqui de aproximadamente, eu vou fazer na calculadora aqui, 0,56 vezes 1,24, 0,69 milímetros. Então, quanto que o fabricante vai ter que deixar na escala Fahrenheit para ele poder subir? Em cada grau, então, ele vai subir exatamente 0,69 milímetros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a resposta dessa daqui, vamos colocar aqui, vai ser aproximadamente 0,69 milímetros. Essa, então, é a questão 6 que estava pedindo em relação a essa fábrica aí, tá? Vamos lá. Próximo aqui agora. Tem outra forma, pessoal, que a gente pode pensar aqui também. Vou sair aqui para vocês poderem tirar um print, quem quiser tirar. E aí, lembrando que esse daqui é de outro exercício, viu? Da número 6 é daí para baixo. Tem outra forma de pensar aqui também.
que eu também poderia chegar nesse raciocínio. Como que seria a forma? É eu pensar o seguinte, vou pegar até de outra cor aqui para ficar bem claro. Aqui no lugar de fazer esse menos esse, eu vou chamar isso daqui, ó, de variação de temperatura Celsius e aqui de variação de temperatura Fahrenheit. Então ficaria variação de temperatura Celsius sobre 100 vai ser igual a variação de temperatura Fahrenheit sobre 180. Ou seja, esse daqui sobre 1, que eu estou dividindo por 100 as duas partes, vai ser igual a esse daqui sobre 1,8. Outra maneira de pensar seria essa daí. Quando você chega nesse lugar aqui, então, se eu estou falando que a variação é de 1 grau Fahrenheit, é só eu pegar, por exemplo, 1 dividido por 1,8. Ou seja, é só eu falar o seguinte, é 1 grau Fahrenheit que ele está variando. Então, qual vai ser a variação na escala Celsius? Você vai ver que vai dar o mesmo aproximadamente, né? O mesmo 0,56 que a gente encontrou aquela hora. E aí, do mesmo jeito, agora pega 0,56 vezes 1,24 milímetros. E você vai achar o 0,69 milímetros. Essa é outra maneira. Faz menos cálculos, porém, será que vocês vão pensar desse jeito aqui? Mas aí fica as duas respostas, então, dessa número 6 para vocês pensarem. Tá? Essa é outra alternativa para vocês fazerem. Fizeram aí? Tiraram um print? Vamos então para a questão 7. Questão 7. A escala absoluta de Rankine tem como unidade de variação de temperatura a mesma da escala Fahrenheit. E por ser uma escala absoluta, apresenta apenas valores positivos. Isso é interessante, hein? A partir desses dados, encontre os valores do ponto de fusão do gelo e do ponto de ebulição da água na escala Rankine. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, quanto que vale o zero absoluto na escala Rankine, na escala Fahrenheit? Por que na escala Fahrenheit? Se ele tem a mesma variação da escala Fahrenheit, o que eu posso pensar? Se eu descubro qual que é o zero absoluto na escala Fahrenheit, para saber então da escala Rankine, basta eu somar com 32, porque é o ponto de fusão e ebulição, né? Então basta somar com 32 e depois basta somar com 212, ou seja, o comparativo delas é o seguinte, ó. Na escala Fahrenheit, aqui é 32 e aqui é 212. E eu quero saber quanto que é aqui na Rankine e quanto que é aqui na Rankine. Como ele falou que é a mesma variação, se eu descubro então o valor do Fahrenheit que corresponde a zero absoluto, porque ele falou que o ponto aqui é relacionado ao zero absoluto, é só pegar ele mais 32 que eu descobri esse daqui. Pegar ele mais 212 que eu descubro esse daqui. Simples assim. Então, como que você vai fazer essa transformação? A gente fez agora há pouco e descobriu que na escala Celsius o zero absoluto vale menos 273, certo? Então, eu vou usar isso como referência. Vamos lá. Escala Celsius. θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Então, aqui vai ficar menos 273 sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Certo? Vamos responder isso aqui, né? Então vai ficar 5 θf menos 160 menos 273 sobre 9, aquela hora a gente tinha feito, vamos fazer aqui de novo, que vai dar 27 sobre 2, 9 vezes 7, 63 com 2, 65, né? 9 vezes 2, 18, com 6, 24. Então 2.000 menos 2.457. Então 5 θf é igual a menos 2.457 mais 160. Então vai ficar isso aqui menos 160. Vai dar 7, aqui vai dar 15 menos 6 vai dar 9. 3 menos 1 vai dar 2. Então 2.000, então 5 θf vai ser menos 900. Isso. Então θf vai ser menos 2.297 dividido por 5.
ΔF vai ser isso daqui dividido por 5. Então aqui vai dar 4 sobra 2. Aqui vai dar 5 sobre 4. Aqui vai dar 9 sobre 2. E aqui vai dar 4. E sobrou 0. Então quer dizer que aqui vai dar menos 459,4 graus Fahrenheit. Vou apagar aqui esses cálculos, né, que a gente fez aqui como rascunho. Então esse daqui é o valor do zero absoluto na escala Fahrenheit. Se esse é o zero absoluto, pessoal, qual que é o valor então da escala Rankine, que eu vou chamar aqui de fusão do gelo? Vai ser menos 459,4 mais 32, porque eu pego o valor do zero absoluto mais o 32. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu estou pegando o zero, que seria o zero absoluto, mais a variação na escala Fahrenheit. Ou então, tem outra opção também. Ou você coloca esse valor aqui sendo o valor daqui de baixo, que também estaria certo. E aqui em cima eu vou pegar mais 180 e você vai achar aquele valor também. Ou seja, o exercício falou que a relação da escala Rankine com a escala Fahrenheit é que eles têm a mesma variação, a mesma diferenciação. Então se aqui é dividido em 180 partes, aqui também tem 180 partes. Então o que eu estou fazendo? Eu estou somando esse valor mais o 32 para ficar na mesma diferença. Então eu vou somar aqui 32 e aqui 212. Mas outra resposta correta, que também seria certa, eu poderia somar isso daqui com 0, que seria ele mesmo. E aqui em cima, então, eu pegaria o valor dele mais 180. Beleza, pessoal? Então, como vai ficar ali então, né? Esse valor aqui então, mais 32. Quanto que vai valer isso daí mais 32? Somando aqui, vamos montar a soma. Detalhe, pessoal. Aqui está menos 459,4 graus Celsius, mas, por exemplo, a escala Rankine admite valor negativo? Não. Então aqui é como se eu estivesse falando o valor dele em módulo, tá, pessoal? Então 459,4 mais 32 vai dar 80, 91. Então aqui vai ficar 480 mais 2, isso, 491,4. Certo? E a temperatura de ebulição vai ser 459,4 mais 212. Então aqui vai ficar 671,4. Certo, pessoal? Ou seja, você tem então aqui na escala Rankine a temperatura de fusão e de ebulição. Essa daqui então seria a relação entre as duas. Mas eu vou repetir de novo. Se aqui você quisesse colocar aqui embaixo 459,4 e aqui em cima você pegar 459,4 mais 180, 9, e aqui eu colocar 649,4, também seria uma resposta válida. Essa é uma questão subjetiva, lembre-se disso. Então aqui teria essas duas respostas que poderiam ser respondidas. Eu prefiro essa daqui porque você está usando os valores da escala Fahrenheit e não está usando só a diferenciação 180. Você está usando também o ponto de fusão e ebulição do Fahrenheit para poder fazer a adequação. Mas você pode fazer da outra forma também. Então, esse daqui seria minha resposta. Eu vou escrever ela aqui, ó. Então, na escala Rankine, a temperatura de fusão seria 491,4 graus Rankine e a de ebulição seria 671,4 graus Rankine. Essa então seriam as nossas respostas. Vou deixar aí também para vocês tirarem um print para poderem estudar depois. Tranquilo, pessoal? Vamos seguindo. Vamos para o próximo aqui. Próximo nosso aqui são questões do Enem. Então aqui é mais fácil um pouquinho, são questões um pouco mais teóricas. Que a ideia nossa aqui então é mais discutir essas soluções com vocês aí. Então primeiro, vamos lá.
Número 1. Você tem a questão da Enem que está falando. Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de formas diferentes de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente, temperatura média, quantidade de calor de um corpo. Que é errado, que a gente já sabe disso, né? Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Corriqueiro, calor é algo quente e temperatura é a quantidade de calor que o corpo tem. Lembra que o corriqueiro é isso. Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Isso daqui já é a resposta, pessoal. Ou seja, só de mostrar que a temperatura é constante enquanto está fervendo, ele está mostrando para mim, então, que a temperatura não tem nada a ver com a quantidade de calor de um corpo. Ou seja, e nem que calor tem a ver com algo quente. Por quê? Porque a água está fervendo e a temperatura continua igual, ela não está subindo. Então, a resposta desse número 1 aí, dessa próxima parte, é a própria letra A. Você pode ver que os demais aí também são situações equivocadas, mas não tem a ver com o conceito corriqueiro que a gente fala de forma errada, tá? Número 2. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma no termômetro, e aí eu vou mostrar aqui de novo a figura dessas 2 garrafas pretas para vocês. São essas daqui, certo? Esse daqui é o exercício. E aí vamos lá. A taxa de variação de temperatura preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi... E aí vamos lá, pessoal. O experimento foi... Ele pegou as 2 garrafas, a branca e a preta, e colocou uma lâmpada entre elas e acendeu a lâmpada. E aí verificou o que acontecia com a temperatura das garrafas enquanto a lâmpada estava acesa. Depois ela apagou a lâmpada e verificou o que acontecia com a temperatura das 2 garrafas nessa situação. O que acontece, pessoal? Em ambos os casos... Você tem a branca, que ela reflete a luz, então ela não absorve o calor. A ideia é refletir o calor. Tanto que o Greenpeace, ele faz uma propaganda que eles pedem para a gente pintar todos os telhados nossos de branco, que aí a nossa casa fica numa temperatura mais amena. Enquanto a preta, ela absorve o calor. O que significa isso? Ela absorve energia. Então, ela vai aumentar a temperatura enquanto a lâmpada está ligada de maneira muito mais rápida. E quando apaga-se a luz, do mesmo jeito, ela perde a capacidade, ou seja, ela perde a temperatura, a energia de forma muito mais rápida. O que isso quer dizer para a gente então, pessoal? A alternativa certa aqui é a que fala então que a garrafa preta teve a maior variação de temperatura, tanto quando a lâmpada estava ligada, tanto quando a lâmpada está desligada. Ou seja, letra E. Beleza? Questão 3. A massa de ar frio polar continua influenciando o tempo em Santa Catarina e nessa segunda-feira 13, Urupema voltou a registrar a temperatura mais baixa do ano. E aí tá falando aí que a temperatura amanhece, que há uma semana a cidade amanhece temperatura negativa. Suponha que o termômetro utilizado seja da Fahrenheit e ele está mostrando 15,8. Então essa 3 aqui a gente vai jogar formulazinha θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Então, θc sobre 5 é igual a 15,8 menos 32 sobre 9. Multiplicar, aliás, que eu posso subtrair primeiro, né? 15,8 menos 32 vai dar menos 16,2 sobre 9. Multiplicando cruzado, vai ficar 9 θc menos 16,2 vezes 5, 50, com mais 30, 80, 81. Então vai ficar menos 81. θc igual a menos 81 dividido por 9. Então a temperatura 15,8 Fahrenheit equivale a menos 9 graus Celsius. Então letra E. Letra E. Ok, pessoal? Vamos para a questão 4. Para a gente terminar todas aí para ir para a dilatação. Está falando do lugar mais frio do mundo, que está falando que ele chama Rijeka, que em inglês é a Cordilheira A, né, em português.
Ele fica a 4.000 metros de altitude, 30% mais alto que a cidade de La Paz, na Bolívia, e está a 600 quilômetros do Polo Sul. Aí fala que tinha um ponto que era mais alto, que ele chegava a registrar 90 graus Celsius negativos, mas que na média do ano ele esquenta, e que esse ponto, que é a Cordilheira A, ela fica o tempo todo em menos 70 graus Celsius. E ele quer saber o seguinte: como que seria esse menos 70 graus Celsius na escala Fahrenheit? Então seria a mesma coisa, só que agora no lugar de θc você vai colocar menos